Para você que é MEI, microempreendedor individual, de microempresa, de pequena empresa e média empresa, o programa hoje é todo feito para você. Vamos entrevistar aqui o superintendente, diretor superintendente do Sebrae, e nós vamos falar tudo de interesse, né, desses segmentos empresariais que tem no nosso estado. Não deixe de assistir o Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Todo domingo, 10 da noite, e também nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, no Facebook, no Instagram, no X, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje nós vamos entrevistar o diretor superintendente do Sebrae, ele que é engenheiro agrônomo, o Antônio Carlos de Souza. Ô, Antônio, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Dinâmico. Obrigado, professor Daniel, um grande prazer estarmos aqui no Papo Dinâmico, na TV PUC, e acima de tudo essa grande oportunidade que nós temos sempre de compartilhar o trabalho de excelência que o Sebrae promove em todo o nosso estado de Goiás, e realmente a gente tem aí um contato direto com todos os empreendedores nos diversos segmentos da economia, e é um grande prazer estarmos aqui compartilhando todas essas informações com você. O Sebrae compõe o Sistema S. O Sistema S que é o quê? Como é que eu diria? Um complexo de várias entidades que representam diversos setores da economia, não é? Exato. Se a gente observar todo um trabalho de excelência que o Sistema S tem, um sistema que é privado na sua essência, que acaba tendo na sua instância todas as esferas nos respectivos segmentos da nossa economia, o Sebrae apoiando os pequenos negócios. Se a gente for falar o que são esses pequenos negócios, o que é uma micro e pequena empresa, o que é uma pequena empresa, nós estamos falando de um volume dentro do nosso estado de Goiás de mais de 95% das empresas constituídas são micro e pequenas empresas, são pequenos negócios, oscilando na sua faixa de renda, de faturamento, o microempreendedor individual de até R$81 mil ao ano, a microempresa que vai de 81 a 360 mil reais de faturamento e a empresa de pequeno porte de 360 até 4,8 milhões de reais. Isso é a composição do Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Nós temos no rural o Senar, ligado à instância na governança da Federação da Agricultura. Nós temos o Senai e o SESI, que fazem o trabalho da indústria, da capacitação, da qualificação, de todo o trabalho social. No comércio, junto à FEComércio, nós temos o SESC e o SENAC, que também a gente tem aí uma excelência de atendimento ao público, em especial do segmento do comércio. Nós temos no transporte o SENAT, nós temos dentro do sistema cooperativista, dentro da OCB, vinculado à OCB, o SESCOP, enfim, uma grande atuação realmente identificada no nosso país, e eu falo isso com muito orgulho realmente de que é um sistema que se fortalece cada vez mais e promove aí a diferenciação na vida de milhares de brasileiros, e aqui no nosso estado de Goiás não é diferente, na vida de milhares de pessoas, nos respectivos segmentos onde elas estejam, ela vai ter o Sistema S sempre atuando junto com ela. Ok, qual o balanço que você faz, qual é, digamos assim, os projetos, a sua atuação no Sebrae? O Sebrae, ele tem um trabalho de extrema relevância, ele apoia, fomenta e diretamente se relaciona com o empreendedor. E aí, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando não somente daquele empresário que já tem a sua empresa, mas estamos falando de milhares de outras pessoas que sonham em ter o seu próprio negócio. Se a gente observar, o Sebrae, nós temos uma série de pesquisas, análises, estudos que nós promovemos de diagnósticos ao longo do ano e que demonstra, por exemplo, que um dos principais sonhos e desejos de um cidadão é ter o seu próprio negócio, é ter a sua empresa, ter o seu negócio desenvolvido. E a gente tem esse papel determinante, são 52 anos de história já aqui no nosso estado de Goiás, onde a gente fomenta, trabalha no apoio ao empreendedor com uma diversidade de soluções, sempre realmente buscando na convergência, nas consultorias que nós atuamos, nas diversas palestras que nós promovemos, em toda a assessoria, nas mentorias, nos diversos programas que nós temos a oportunidade de nos relacionarmos com o segmento empresarial goiano,
nas parcerias que são estabelecidas, o Sebrae ele acaba tendo uma participação direta em todos os segmentos da nossa economia. Então ele é transversal, eu digo transversal porque ele acaba se relacionando com o agronegócio, com a indústria, com o comércio, com o terceiro setor, com o segmento de turismo, enfim, com todos os setores que promovem o desenvolvimento da nossa economia. E nós estamos falando aqui em Goiás de uma maneira muito especial. Se a gente for observar ao longo dos últimos anos, nós acabamos realmente dando uma dinamizada na sua estrutura do Sebrae, onde hoje nós temos constituídos uma estrutura presente efetivamente nos 246 municípios goianos. São 12 agências estabelecidas, distribuídas com 8 gerências regionais e uma diversidade de profissionais, de analistas, de consultores que diretamente têm esse contato com o empreendedor, e isso é determinante, o alcance realmente que nós temos hoje da nossa governança, da nossa estrutura, do nosso Conselho Deliberativo, que nos colocou uma meta muito ambiciosa de atingirmos mais de 2 milhões de atendimentos entre os anos de 2023, 2024, 2025, 2026, nesse período de 4 anos. Nós estamos falando de mais de 500 mil atendimentos ao ano. E só para vocês terem uma ideia nesse universo de volume de atendimentos, professor, nós, historicamente, nós realizamos 200, 300 mil atendimentos ao ano. Nos últimos 2 anos, nós já superamos os 500 mil atendimentos realizados por ano. E o que eu estou falando nesse atendimento? É uma palestra, é uma educação empreendedora que chega numa escola, num relacionamento, é um programa de capital empreendedor que a gente acessa diretamente as startups que já estão num processo de tração, de aceleração, enfim, são as indústrias, são inúmeros comércios onde as parcerias são fortalecidas com as entidades de classe do setor produtivo. Isso tudo realmente colocando o Sebrae cada vez mais próximo na sua instância de relacionamento, de apoio e de fomento realmente ao desenvolvimento econômico do nosso Estado. Antônio Carlos, por que esse recorte até 4,8 milhões de faturamento anual para ser o foco do Sebrae? Por que esse recorte? Por que não acima disso? Isso é a lei, isso é estabelecido por uma legislação. Nós temos a grande linha mestre do nosso direcionamento é nossa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Porque 4,8 eu sei, define o que é uma média empresa para baixo. Exatamente. Né? Por que esse segmento, só porque é legal ou tem alguma razão econômica para isso? Não, é realmente a faixa de renda que preconiza diretamente com a atuação do público que nós temos, no envolvimento dessa nossa atuação, e realmente isso é uma classificação determinada por uma legislação, Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, onde realmente a gente tem essa faixa de renda distribuída. Nós temos uma discussão tributária agora com uma reforma tributária no nosso país que aconteceu. Nós temos algumas discussões dentro das regulamentações que estão sendo revistas. O próprio incremento da faixa do MEI acrescido, superando essa faixa de faturamento, ela já está sendo muito debatida, muito discutida, mas não houve alteração ainda. Então, é uma questão legal na sua operação, e isso tudo realmente nos dá a oportunidade de respondermos por um público, como eu disse aqui, mais de 95% das empresas estabelecidas, que correspondem a mais de 70% dos empregos que são gerados, que respondem por 25% da geração de riqueza do nosso Estado, do nosso PIB, essas micro e pequenas empresas, porque muitas vezes a gente está sempre focado numa grande empresa, numa grande multinacional, numa grande empresa nacional, mas de fato, por trás de todas essas grandes empresas, nós temos milhares de pequenos negócios na sua instância e na sua condição de atuação. Ok, vamos fazer rapidinho, né, um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos falar de como o Sebrae pode te ajudar aí no seu negócio que você já tem ou que pretende, né, criar nos próximos dias. Já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico. Nós hoje estamos entrevistando o Antônio Carlos de Souza, que é o diretor superintendente do Sebrae. Nós estamos falando aqui sobre o Sebrae e sobre as ajudas aí, o que o Sebrae pode propiciar para você que pretende
montar uma pequena empresa ou ser microempreendedor individual, ou que já tem, né, e quer obter ajuda no sentido de estruturar melhor os seus negócios e fazer com que eles tenham sucesso. Então, o empresário está lá, tem uma empresa, abriu a empresa e agora ele está precisando agir. O que o Sebrae pode fazer para ele, para que ele possa organizar melhor o seu negócio e conseguir sucesso nesse negócio? Bom, professor Daniel, realmente a gente tem um escopo muito importante, que a gente observa que há uma mortalidade muito grande de empresas que abrem e dentro de um curto espaço de tempo elas fecham as portas. E de fato, muitas das vezes isso acontece porque não teve um planejamento, não teve um direcionamento, não teve a orientação de um profissional especializado que pode estar dando todo esse norte e essa orientação para que você realmente tenha prosperidade no seu negócio, na sua atividade, quer ela seja qualquer uma que a gente esteja falando. E o Sebrae tem esse papel. O Sebrae é determinante porque realmente nós participamos diretamente. Se a gente for pegar, por exemplo, num processo de transformação digital, que é um movimento muito intenso que nós estamos vivendo ao longo desses últimos anos, nós passamos por uma pandemia e que de repente nós identificávamos e estávamos diante de uma situação onde a gente estava tendo primeiro contato, os primeiros poucos contatos com todo o universo tecnológico e aparato tecnológico que nós temos hoje na nossa frente e de certa forma, repentinamente, milhares de pessoas, de empresários, de cidadãos passaram realmente a conviver, por exemplo, não mais com um encontro presencial, mas com uma reunião virtual, uma reunião online. Eu dou esse exemplo porque é incrível como aqui em pouco tempo houve uma mudança considerável e o Sebrae é um agente que tem ali a sua estrutura toda preparada, organizada, e a gente coloca esse desafio dentro de todo o nosso corpo técnico, que nós temos que estar realmente à frente de tudo que esteja acontecendo, porque começamos a falar agora e estamos aí já no processo rápido de transformação com inteligência artificial, por exemplo, nós temos que estar preparados, aptos e, acima de tudo, qualificados para que a gente possa contribuir a levar tudo isso para dentro de uma empresa, a promover a sua transformação necessária no seu segmento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma facilidade de um processo dentro de uma estrutura comercial, onde você implementa um sistema ali de mapeamento, de levantamento dos dados, você coloca uma ferramenta por inteligência artificial de relacionamento com o seu cliente e você começa a ter um incremento das suas vendas. Isso tudo é um trabalho direcionado. Sim, mas a maioria das empresas eu entendo, pelo que eu vejo aí na praça, muitas vezes as pessoas trabalham com coisas mais reais, digamos assim, costura, uma confecção, uma lanchonete, uma pastelaria, certo? Perfeito. Quer dizer, são negócios que as pessoas trabalham com mercadorias palpáveis, digamos assim. Né? Perfeito. A gente, pelo menos, eu assisto muito programas que tratam de pequenas empresas e tal, e eu vejo que, pelo menos nesses programas, né, pipocam, digamos assim, esse tipo de negócio. É claro que tem as startups que trabalham com coisas digitais, né? Um pessoal que investe nisso, hoje tem muita gente investindo nas redes sociais, em criar programas de produção de conteúdo e tal. Mas, assim, eu estava pensando em alguém que quer montar um negócio, claro, primeiro ele tem que ter vontade de querer ter um negócio próprio, e depois tem que definir o objeto, o ramo de negócio, que o contador vai dizer lá, é o KNAI, né, digamos assim. Sim. Além dessa vontade, desse ramo do negócio, do KNAI, que mais ele precisa para poder estruturar esse negócio? Além do capital, além do espaço, sei lá, onde ele vai se instalar, ele precisa o quê? De um plano de negócio? O que mais o Sebrae pode ajudá-lo? Perfeito. Bem observado. Eu estou citando e comentando aqui, professor, coisas que realmente a gente se depara numa transformação que nós vivenciamos ao longo desses últimos tempos, mas que, sem dúvida alguma, e eu digo aqui, o senhor citou o segmento de moda. O Sebrae, nos últimos 2 anos, teve uma articulação institucional muito forte com o segmento de moda no nosso estado, principalmente pelos polos de confecção que nós temos segmentados nas suas áreas, por exemplo, o Dinge, Jaraguá, enfim, vários polos de vestuários aí estabelecidos na moda goiana,
E a gente identifica uma necessidade muito grande, não estou dizendo numa tecnologia, em todo o universo de ferramentas que já estão disponíveis, mas realmente naquela planilhinha, em ele começar a fazer as suas anotações, ele elaborar ali um plano realmente de previsibilidade de vendas, um plano de previsibilidade de despesas que ele vai ter naquele mês, na elaboração de um plano de negócio que ele pode estar organizando na sua estruturação de gestão. E isso é um exemplo. Quando voltamos também para o segmento de moda, aí entra com a tecnologia. Nós vamos aqui no nosso segundo maior polo de comercialização de vestuário do país hoje, que é a nossa 44, região da 44 aqui em Goiânia. Se nós identificarmos, entra em um estabelecimento comercial lá, está todo mundo com o celular na mão, com todas O Sebrae disponibiliza aplicativo? Com todos os produtos catalogados e vem fazendo vendas digitais, vendas online, com influenciadores participando desse movimento. O Sebrae ele não tem um aplicativo, mas o Sebrae faz essa interlocução em apresentar os melhores instrumentos, as melhores ferramentas para esse empreendedor. Então, isso tudo realmente é um trabalho ainda importante que a gente faz, e se a gente observar de toda a esfera de atuação, 52 anos de história que nós temos no nosso estado, historicamente crescendo a cada ano, isso 2024, agora em 2025 com uma expectativa ainda maior de crescimento, nós ainda temos um universo grande de pessoas, de empreendedores que nunca tiveram contato conosco, com o Sebrae. Então, quando eu falo de um universo de 830 mil empresas que nós temos efetivas no nosso estado de Goiás, sendo 790 mil micro e pequenas empresas, nós alcançamos e chegamos aí no universo de 30% dessas empresas, para você ter uma ideia. E não é necessário a empresa ir lá na sede do Sebrae, pode ter acesso pelo site? Pelo contrário, a gente tem, dentro da nossa instrumentalização toda de ferramentas, de produtos, de soluções do nosso portfólio, nós temos ações presenciais, citei consultorias, programas especiais, as mentorias que nós fazemos, todo o suporte de relacionamento que é construído, mas também temos diversas soluções online. Então ele vai lá e acessa em tudo quanto é mais fácil você me perguntar o que o Sebrae não tem. Que aí se não tiver algo que o empreendedor precise, nós vamos atrás para buscar. Porque realmente a gente tem uma ampla gama de atuação, de portfólio, de ferramentas, de instrumentos, e muitas das vezes ele vai acessar o nosso portal www.sebrae.go. Há cursos online também? E vai acessar os cursos nossos, as ferramentas nossas, um aplicativo, uma planilha nossa de gestão de custo, de um parceiro nosso, às vezes não é um aplicativo do Sebrae, mas é uma ferramenta nossa, um instrumento nosso hoje de inteligência artificial que nós temos lá, a LIS, que nos auxilia nesse relacionamento com o nosso cliente. Enfim, é um trabalho realmente importante de apoio e fomento ao empreendedorismo goiano. Informações, conhecimento em relação à área que a pessoa quer atuar, também tem lá estatísticas disponíveis para a pessoa. Diretamente. De repente ele quer mexer com um negócio que já está saturado ou que não é do jeito que ele está pensando. Exatamente. Nós temos as tendências, né, do mercado, do comportamento, do consumidor, do cliente. Isso tudo para fazer um mapeamento realmente de onde ele possa estar sonhando em abrir o seu negócio. Bom, já que ele tocou aqui no assunto do mercado online, do comércio online e tal, esse vai ser o assunto do nosso próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos aqui que o Sebrae pode te ajudar aí nos seus negócios, tá bom? Já, já. De volta com o Papo Dinâmico, entrevistando o diretor superintendente do Sebrae, Antônio Carlos de Souza. Nós estamos você falava então da inteligência artificial, que hoje está disponível, nós temos vários aplicativos, né, de inteligência artificial, mas na verdade ela está ramificada, digamos assim, em diversas plataformas, mas as mais comuns aí que estão disponíveis para nós aí, o ChatGPT, tem o do Google, né, que também faz, e a própria Mega também, por meio do WhatsApp, também disponibiliza no Instagram ou no Facebook, disponibiliza também inteligência artificial. Em que medida a inteligência artificial está ajudando os pequenos, médios e microempreendedores? Bom, professor, principalmente a gente observa e evidencia isso na prática,
tem que melhorar a produtividade, tem que melhorar o resultado, não é simplesmente mais uma ferramenta, instrumento de pesquisa, é algo que realmente ele surge no seu processo de inovação para ter um incremento na sua produtividade. E eu, como comentei desde o início aqui, um grande processo de transformação que nós temos passado cada vez mais veloz no nosso dia a dia. Se nós observarmos também aqui dentro do nosso estado de Goiás, não sei se o senhor sabe, se todos nós temos conhecimento, nós temos o principal centro de referência de inteligência artificial do país, aqui dentro de Goiás, na parceria dentro da Universidade Federal de Goiás, da UFG, através do CEIA, onde diversos produtos, diversos alunos, diversos profissionais de alto gabarito, de muita qualificação e competência, são formados e lidando diretamente com toda essa operação de instrumentos, de ferramentas, de banco de dados, de soluções para que realmente o consumidor ele possa avançar nesse processo de acessibilidade de todo o contato que ele tem com a tecnologia e de facilidade na sua operação. Eu digo, por exemplo, nós tivemos recentemente um carrinho autônomo que foi feito numa tecnologia de mapeamento aqui dentro da universidade, dentro desse curso de graduação, primeiro curso de graduação de IA do país, aqui dentro do nosso estado de Goiás, e que inclusive superou agora eu falo, isso é uma notícia que foi muito veiculada recentemente, a nota de corte desse curso de graduação em inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás superou a do curso de medicina, a nota de corte. Então, demonstra realmente toda essa tendência e comportamento, e eu trago essa referência para que realmente a gente evidencie que a gente tem e está tendo cada vez mais profissionais capacitados e qualificados aqui no nosso estado, e o grande desejo nosso é que realmente esse público ele permaneça no estado para que a gente transforme isso e agregue isso realmente de uma certa forma na nossa economia, gerando incremento, produtividade, desenvolvimento econômico, e que esses profissionais, esses talentos, eles não se formem aqui e saiam daqui. Porque... Então, mas como é que a inteligência artificial pode ajudar o microempreendedor individual, o microempresário, ajudar a pequena e média empresa? A gente vê aí as grandes empresas que geralmente têm uma interface digital, a gente liga ou a gente acessa o site, sempre tem lá uma figurinha lá que se dispõe, o próprio governo, a Receita Federal, tem lá uma figurinha que aparece, precisa de ajuda, a gente entra, é um atendimento, digamos, automatizado, né, de uma inteligência artificial. A gente vê aí Magazine Luiza e outras empresas, bancos, que tem lá uma pessoa, um assistente virtual que nos guia até certo ponto, e a partir daí a gente passa para um atendimento personalizado. Mas um pequeno empresário, um microempreendedor, como é que ele pode ser ajudado com essa inteligência artificial? Esse é o nosso desafio muito grande, professor, que realmente a gente tem isso hoje no escopo da estrutura do SEBRAE, muito bem trabalhado e sendo organizado, e nós colocamos o ano de 2025 como um ano do desafio para que a gente absorva e ajude a disseminar toda essa quantidade de inovações que a gente tem recebido ao longo dos últimos tempos e no dia de hoje, mas principalmente para que o empreendedor ele tenha acesso a essas ferramentas, a esses instrumentos, e eu falo sempre perguntando como. São inúmeras as oportunidades, eu estou falando aqui, por exemplo, de um contato com o cliente, de um relacionamento de um pequeno vendedor de coxinha na rua, onde às vezes ele pode dimensionar um tempo seu maior para tirar a comercialização da coxinha na rua, por exemplo, e com um mapeamento de um instrumento, de uma ferramenta, ele identificar o seu cliente e comercializar isso de forma online. Exemplo básico aqui que eu estou passando para vocês. Perfeito. A gente tem um exemplo aí de que popularizou demais, são os aplicativos, né? Como é que fala? Táxi por aplicativo, né? Sim. Isso aí rendeu e virou até um problema jurídico, porque não sabia se quem dirigia os carros era empregado ou era empreendedor, né? Mas parece que isso já está superado aí do ponto de vista jurídico. Mas a minha dúvida é justamente essa, cabeças boas produzindo inteligência artificial nós temos em Goiás, temos também na PUC,
Sim. Tem aí o Estado de Goiás, com o Hub Goiás, produzindo inteligências, né? Gente que é capaz de produzir inteligência artificial. Como você falou, referência no Brasil. Mas o desafio é fazer com que esses profissionais altamente qualificados possam encontrar soluções, no caso, eu vejo, no caso do Sebrae, em que medida essas soluções podem ajudar o público imediato do Sebrae, que é o Eu vou dar um exemplo, pequeno empreendedor. Outro exemplo. Nós temos a Escola de Negócios, que nós criamos há 3 anos dentro do Sebrae. São diversos produtos e soluções realmente de contato direto com cursos de capacitação, de mentorias, de lideranças, de, por exemplo, vídeos que vendem, onde nós temos lá um curso especial de instrumentos de inteligência artificial para o pequeno negócio. E eu estou pensando aqui assim, num outro exemplo que eu possa dar para você, a propaganda e a construção de uma marca de um empreendedor que quer comercializar a sua coxinha. Sim. Uma inteligência artificial, por exemplo, ela pode ajudá-lo com muita facilidade e eu orientá-lo a fazer isso. Sim. Com instrumentos que ele não vai ter despesa, ele não vai ter custo. Ele vai ter que ter a criatividade e a idealização de entender que ele tem uma ferramenta por trás daquilo ali que pode ajudar ele a buscar essa solução ao invés, por exemplo, de buscar uma grande empresa de publicidade, de comunicação, de marketing que construa a sua identidade. Um exemplo que eu estou te dando aqui, para que ele tenha uma maior atividade, porque se ele não tiver um incremento no seu faturamento, na sua, como eu disse aqui, na sua produtividade, na sua condição de realmente fazer mais com menos e ter um retorno financeiro melhor no seu negócio, ele não vai ter benefício direto e, consequentemente, todas as soluções que a gente vem a propor para ele ficariam cada vez mais distantes. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco nós vamos falar de gestão e planejamento do negócio, em que medida o Sebrae pode colaborar com você nessa dimensão, digamos, das suas atividades. De volta com o Papo Dinâmico, falando sobre o Sebrae. O Sebrae, que é uma entidade que pertence ao Sistema S. O Sistema S é brasileiro, né? Na verdade, existe Sebrae no Brasil inteiro, né? Exatamente. Mas a sua jurisdição é o Estado de Goiás. A nossa jurisdição é a administração nacional, o Estado, o Sebrae é uma empresa privada. Não é autarquia, não? Não é uma autarquia, não é público. Ele tem um recurso público que é da comercialização da folha de pagamento dos grandes empresários, das grandes empresas. Né? Então, qual o tipo de contribuição que sai da folha de pessoal para o Sebrae? É uma contribuição percentual em cima das grandes empresas, por exemplo, o maior contribuinte do Sebrae... Não é o Confins, PIS, Sebrae, não. É uma contribuição do Sistema S. Ah, é do Sistema S, ok. Em especial que é debitada na folha de pagamento de um colaborador, de uma grande empresa. Então, esse recurso todo, o Estado ele participa do Sebrae através da nossa governança. Nós temos um conselho deliberativo que é constituído hoje no Sebrae Goiás pelas principais entidades do setor produtivo, a Federação da Agricultura, a Federação do Comércio, a Federação das Associações Comerciais, a Federação da Indústria, com participação da Administração Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, com a participação de 3 cadeiras do Estado, que compõem esse conselho administrativo nosso e participam diretamente nesse direcionamento no norteamento que nós temos nas nossas principais ações que são realizadas. Hoje, a presidência do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, ela é do presidente José Mário Schreiner, que é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, que é a instância de governança que nos dá todo o direcionamento à diretoria executiva, que, consequentemente, tem toda a estrutura de suporte e apoio para que a gente realmente promova e desenvolva cada vez mais o fortalecimento do empreendedorismo goiano. Tá, mas então o seu horizonte é o Estado de Goiás, os 246 municípios que você citou. A atuação nossa, quando eu disse o Estado, a vinculação com o governo do Estado. O governo do Estado ele participa diretamente, ele tem 3 cadeiras, das 13 entidades que compõem, 3 cadeiras são do governo do Estado. Qual a relação com o Sebrae Nacional? A administração nacional, onde a arrecadação toda ela é gerida por lá,
todo recurso ele é trabalhado por lá e é operacionalizado através da nossa atuação e execução estadual. Então, nós temos uma administração nacional, nós temos uma administração nacional que faz toda a governança da estruturação, do suporte, do apoio das ações e naturalmente a execução de todos os projetos e o contato de relacionamento direto, porque o nacional ele não tem um relacionamento direto com o cliente em si. Sim. Quem chega no cliente são os respectivos estados, na sua capilaridade nos diversos segmentos e setores da nossa economia. Ah, tá, ficou claríssimo. Então, a gestão e o planejamento do negócio é fundamental para que a pessoa procure o Sebrae, ou o Sebrae consegue, através de treinamento, consultoria, ajustar, digamos assim, essas deficiências que eventualmente um negócio do empreendedor tenha? Eu diria que esse é o principal desafio que o empreendedor tem, esse que já está estabelecido num estágio avançado na sua empresa, uma empresa que constituída há muitos anos, mas que muitas das vezes ela precisa ser redimensionada, ela precisa ser trabalhada em todo o processo de gestão, de organização, às vezes numa necessidade de acesso a um crédito, por exemplo, onde o Sebrae tem uma estrutura de suporte, de apoio, onde ele vai ajudar aquele empreendedor a buscar e captar um crédito no mercado para que ele possa investir na sua atividade e fazer isso girar, ter uma rentabilidade dentro da sua atividade, do seu negócio, como um exemplo. Uma empresa, alguém que quer começar, como dissemos aqui no início, alta mortalidade que nós temos aí de empresas que abrem e fecham suas portas, porque muitas das vezes você tem uma ótima ideia, você tem a garra e a determinação de um empreendedor de ir lá e fazer acontecer, mas você tem percalços e obstáculos pela frente. E a gente identifica muito que a boa gestão, um bom planejamento e uma organização por trás disso é essencial para que realmente a gente tenha aí um negócio desenvolvido e mantido há muitos anos, a longo prazo, e esse é o sucesso e o êxito que a gente identifica sempre na nossa atuação direta no relacionamento que nós temos com as diversas consultorias que nós realizamos, onde nada mais gratificante para nós é identificarmos quando nós temos um contato com alguém que nos procura, um empreendedor que está nos assistindo, bateu na porta do Sebrae em uma das nossas agências, nas diversas alas e atuações de relacionamento que nós temos, por exemplo, as salas do empreendedor, que são geridas pelas prefeituras municipais e ali tem um suporte, um apoio ao empreendedor goiano. Então, ele vai ter ali a oportunidade realmente de recepcionar uma informação, de ter um contato direto com a estrutura do Sebrae, com toda essa amplitude de ferramentas, de soluções, de acesso, seja presencial, seja online, onde nós vamos beneficiar realmente todos esses empreendedores goianos, fazendo com que cada vez mais o sonho de se tornar um empreendedor se torne realidade. Perfeito, Antônio Carlos de Souza, muito obrigado. Infelizmente nosso tempo acabou, temos que encerrar, mas eu acho que conseguimos passar aí as melhores informações possíveis para quem quer montar o seu negócio ou já está com o seu negócio montado e que precisa de alguma orientação mais profissional, mais eficaz, né, de êxito e de sucesso. Então, muito obrigado, viu? Boa noite para você. Muito obrigado, professor. Grande satisfação estarmos aqui em mais um programa do Papo Dinâmico. Ok, para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite e até a próxima.